Boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Um assunto muito importante sobre a história do Brasil. Falaremos sobre a resistência negra no regime escravagista. Tudo isso incluindo a revolta dos mares. Agora, o Jornal Nacional. Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. Nesse fato ocorreu uma mudança, e eu acredito que em muito pouco tempo nós obtivemos uma outra realidade de justiça racial e qualidade de vida para essa população que hoje vive marginalizada. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. E mesmo depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, os negros, em sua grande maioria, não têm acesso a emprego, escola, saúde, casas decentes para morar. Ganham menos, são discriminados, excluídos e mortos violentamente. Dados da Unesco mostram que dos 550 mil mortos por armas de fogo no Brasil, de 1979 a 2003, 44,1% eram jovens entre 15 e 24 anos. E desse grupo, 74,6% eram negros. Em 1995, o movimento negro reuniu-se em Brasília para protestar contra a desigualdade social e políticas públicas voltadas à comunidade negra. Na Marcha Zumbi Mais 10, dois dos mais importantes líderes da resistência negra foram homenageados. João Cândido, líder da Revolta da Chibata, a rebelião de marinheiros contra os castigos físicos a que eram submetidos, e Zumbi dos Palmares, o general que comandou o maior movimento de luta contra a escravidão no país. O Zumbi dos Palmares foi considerado herói nacional apenas pelo povo negro. Tanto que Tiradentes, um exemplo, é um branco e foi considerado um feriado nacional. Um herói nacional apenas para o povo branco. O Zumbi não teve um feriado nacional em homenagem a ele. O Quilombo dos Palmares, estado independente, governado por escravos fugidos na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas, resistiu durante quase 100 anos, desafiando o exército colonial português. E só foi destruído em 1694, depois de muitas guerras e a mobilização de um grande exército comandado por bandeirantes paulistas. Eles construíram a primeira República das Américas, e ela se chamava o Quilombo dos Palmares. Nós vemos que eles tiveram uma capacidade fabulosa de não só se reunir, como também de se preparar para uma possível guerra. João Cândido liderou a revolta dos marinheiros contra os maus-tratos nos navios da Armada. No dia 22 de novembro de 1910, com um grupo de marujos, tomou o encouraçado Minas Gerais, em protesto contra os castigos brutais sofridos por um companheiro. A revolta, que durou 5 dias, se espalhou pelos navios atracados no porto do Rio. A exigência: o fim das chibatadas. O presidente Hermes da Fonseca, para debelar o movimento, prometeu anistiar os revoltosos e atender às reivindicações. Quanta gente, eu não sei. Mas a chibata não volta. Isso eu tenho certeza. Mas os líderes foram expulsos da Marinha e presos. João Cândido e seus companheiros amargaram longos anos na prisão e alguns morreram no cárcere. Em 4 séculos, mais de 3 milhões de negros africanos foram capturados e trazidos para o Brasil como escravos. Vinham principalmente de 2 regiões da África, da região ocidental, onde eram embarcados no forte de São João Batista de Ajudá, no território do atual Benin,
e no porto de Lagos, na atual Nigéria. Tinham como destino a cidade de Salvador. Na região sul, saíam do porto de Luanda, em Angola, com destino ao Rio de Janeiro, que distribuía os escravos para o resto do país. Vivendo sem as reformas sociais e trazendo uma em plena corporação para os escravos ou a população escravizada descendente ou afrodescendente, os brancos não queriam mostrar a superioridade negra nisso. Enquanto eles eram apenas uma classe baixa, transformaram ele numa população de segunda classe. Não queriam deixar levar que eles fossem os maiores intelectuais e soubessem fazer mais que os brancos, pois como não queriam deixar eles fazer parte da sociedade. O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. Sempre teve uma resistência contra a escravidão, por vários motivos. Um deles, a mulher grávida, elas matavam seu filho para não ser escravos. E haviam várias rebeliões a favor da abolição, e o Quilombo tem uma organização de uma resistência. As modalidades de escravidão que se vivenciaram na África no período das grandes navegações foram a doméstica e as comerciais, onde as vieram lutar com os povos para levar para serem escravos, porque queriam que trabalhassem em suas lavouras ou colhendo o seu ouro. Foi daí que os negros resolveram fazer uma batalha para não serem escravizados. Mas daí eles levaram a maioria dos negros escravizados para trabalhar com eles. Isso não adiantou nenhuma das lutas dos negros. Em 1850 criaram uma lei para evitarem que qualquer negro tivesse acesso às terras e a qualquer privilégio que o europeu poderia ter, como por exemplo os créditos e educação e todas as possibilidades de sua alta promoção. A abolição foi um arranjo que não resolveu a questão dos ex-escravos. E a situação que vivemos hoje é um reflexo desse momento decisivo desperdiçado. São muitas as formas de resistir. E manter os vínculos com a África, as suas raízes, os costumes, a música, a dança, significava para os escravos superar a opressão. O senhor poderia escravizá-lo, mas nunca impor um modelo cultural. No início do século XIX, um grande grupo de escravos islâmicos, vítimas de uma guerra santa na região, que hoje compreende a Nigéria e o Benin, chegou à Bahia. Muito religiosos e disciplinados ficaram conhecidos como malês, termo que identificava os escravos muçulmanos. Entre 1807 e 1835, os malês lideraram 6 revoltas que se destacaram pela organização e planos bem urdidos. A mais importante dessas rebeliões aconteceu em 1835 e ficou conhecida como a Revolta dos Malês. Apesar de livres, sofreram muita discriminação por serem negros e seguidores do islamismo. Em função dessas condições, encontraram muitas dificuldades para ascender socialmente. Cerca de 1.500 revoltosos estavam insatisfeitos com a escravidão africana, com a imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros. O principal objetivo deles era libertar os escravos. A líder negra da revolta foi Luísa Marim. A maioria dos rebeldes morreu em combate e os líderes que sobreviveram foram condenados à morte. E nós ficamos por aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã.
Beleza.